pouco sobre isomeria? Vamos começar aí com a isomeria plana, que é a mais fácil. Isomeria acontece quando você tem duas substâncias químicas diferentes, porém elas apresentam a mesma fórmula molecular. Como se fosse assim, ó. Eu tenho, 2-metilpropano e tenho butano. Duas substâncias químicas orgânicas diferentes. A fórmula molecular, lembra que molecular é a quantidade de átomos. Então eu tenho, 1, 2, 3, 4. Então, C4. Quantos átomos de hidrogênios? Eu tenho 3 aqui, mais 3 aqui, 3 aqui, 9, 10. C4H10. Para o butano, eu tenho, quantos átomos de carbonos? 1, 2, 3, 4. C4. Quantos átomos de hidrogênios? Eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Substâncias químicas diferentes, porém a mesma fórmula molecular. Eu falo que as duas substâncias são isômeros, ou seja, acontece a isomeria. A isomeria tem a classificação que é a primeira, que é a isomeria plana. A isomeria plana, aí tem a subclassificação. Isomeria de função, de cadeia, a isomeria de compensação e a isomeria que é chamada de tautomeria. A isomeria, nós vamos ver a primeira, tá? Que é a isomeria classificada como plana. E tem a isomeria espacial, que é no próximo vídeo. A isomeria plana é subdividida, tá? Isomeria de função, de cadeia, posição, compensação e tautomeria. Vamos começar pela de função. Primeiramente, vamos ver então função, isomeria de função. É quando o quê? Apresenta a mesma fórmula molecular, porém funções orgânicas diferentes. Quais são essas funções? É lá da classificação do álcool, do aldeído, do ácido carboxílico. Então, por exemplo, eu tenho propanona, que é uma cetona. Então, a função orgânica da cetona. Tem a mesma fórmula molecular, C3H6 e um único oxigênio, comparado com o propanol. O propanol tem 1, 2, 3 carbonos, 6 oxigênios, 6 hidrogênios e um único oxigênio. Uma função orgânica. Função orgânica, álcool. Então, tem a mesma fórmula molecular, porém difere na função orgânica. Um é cetona e outro é álcool. Na fórmula aqui abaixo, então, entre as duas, eu tenho, etanol. Então, função orgânica, álcool. Tem quantos carbonos? Eu tenho 1, 2. Quantos átomos de hidrogênio? 3, 4, 5, 6. Outra fórmula, que é um éter, porque eu tenho um heteroátomo entre átomos de carbono. Então, carbonos, 2, hidrogênios, 6 e um oxigênio. E um oxigênio, acabei esquecendo aqui também do oxigênio. Mesma fórmula molecular, porém funções orgânicas diferentes. Eu falo que é uma isomeria de função, ou seja, eles são isômeros de função, que é a mesma coisa. Isomeria de cadeia. Então, já é o próprio nome, tá? Difere o quê? A classificação da cadeia. Lembram das classificações? Cadeia aberta, fechada, cadeia saturada, cadeia insaturada. Ela vai diferenciar, então, exatamente nessa classificação. Tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, eu tenho aqui, dois exemplos. Eu tenho butano, que tem 1, 2, 3, 4 carbonos, 4 carbonos, e 10 hidrogênios. Eu tenho 2-metilbutano, então 4 carbonos e 10 hidrogênios. É a mesma fórmula molecular, então eles são isômeros. Qual tipo? São isômeros de cadeia, porque uma cadeia ela é a cadeia aberta e uma cadeia normal, que não tem ramificação, duas extremidades. Eu tenho uma outra cadeia, que é uma cadeia também aberta, porém ela tem uma ramificação. É uma cadeia chamada de cadeia ramificada. Então, eu falo que as duas substâncias químicas são isômeros de cadeia. Aqui abaixo eu tenho, quantidade de átomos de carbono. 1, 2, 3. 3 carbonos. Hidrogênios. 2, 3, 4, 5, 6. 6. É uma cadeia aberta e uma cadeia que tem uma insaturação. Então, aberta e insaturada. A cadeia do lado é uma cadeia fechada e saturada. Saturada porque não tem dupla ligação entre os átomos de carbono.
Então, eu tenho carbonos 1, 2, 3. 3 átomos de carbono. Hidrogênios, cada pontinha aqui, cada átomo de carbono tem um total de 2 hidrogênios. Então, 2, 4, 6. Mesma fórmula molecular, porém, classificação da cadeia carbônica diferente. Então, eu vou falar que é isômero de cadeia. Isômero de cadeia. Isomeria de posição, próprio nome, muda a posição do quê? Pode mudar a posição da função, pode mudar a insaturação ou os próprios substituintes. Porém, não muda a função orgânica, tá? Então, vamos supor aqui, ó. Eu tenho aqui, essas duas, eu tenho quantidade de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui também, ó. 1, 2, 3, 4. Tem a mesma fórmula molecular. Aqui eu tenho a função orgânica, álcool, ligada exatamente no primeiro carbono da cadeia. Aqui eu tenho a função orgânica álcool, também a mesma função, porém está ligado no carbono 2. Então, mesma função orgânica, a classificação da cadeia, porém difere a posição. Eu falo que é isômero de posição. Então, eu tenho aqui embaixo, exemplo, eu tenho insaturação, ó, mesma quantidade de átomos de carbono, mesma quantidade de átomos de hidrogênio, mesma fórmula molecular, porém difere o que, ó? Aqui, a insaturação, que é a dupla ligação, está no carbono 1, que é onde inicia a dupla ligação. Aqui está ligado exatamente no carbono 1, 2, 3, no carbono 2. Então, mesma função orgânica, mesma cadeia, porém difere a posição da dupla ligação. Eu falo que as duas substâncias são isômeros, então, de posição. Terceiro exemplo, então, do substituinte, eu tenho, ó, um substituinte aqui, o metil, e ele está ligado no carbono 2. A posição é o carbono 2. A outra substância tem a mesma fórmula molecular e está ligado exatamente no carbono 3. Eu falo que eles são isômeros de posição, porque mudou a posição do substituinte. Isomeria de compensação ou metameria. É quando muda o quê? A posição do heteroátomo. Lembrando, mesma fórmula molecular, porém muda o heteroátomo. Heteroátomo é quando é um elemento químico diferente do carbono entre átomos de carbono, que pode ser enxofre, oxigênio, nitrogênio, como os exemplos aqui. Então, eu tenho, ó, mesma fórmula molecular, posição do heteroátomo. Cuidado para não confundir com isomeria de posição, porque aqui especificamente muda a posição do heteroátomo. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4. O heteroátomo está entre o carbono 2 e 3. Essa outra fórmula está entre o carbono 1 e 2. Então, mudou a posição do heteroátomo. Eu falo que eles são isômeros de compensação. Ocorre a metameria. A fórmula aqui, eu tenho então o heteroátomo é o nitrogênio nas duas, mesma fórmula molecular. O nitrogênio nessa daqui está entre o carbono 2 e 3. Essa outra está entre o carbono 1 e 2. Eu falo então que são isômeros de compensação, porque mudou exatamente a posição. Última isomeria dinâmica, ou chamado de tautomeria, que é o mais usual, tá? Isômeros, então, os tautômeros. Muda o quê? A função. Essa é muito fácil de confundir com isomeria de função, mas ela muda a função entre essas funções orgânicas. Cetona para enol ou aldeído para enol, ou vice-versa, tá? Então, vai mudar a função orgânica, porém, entre essas funções orgânicas. Então, eu tenho aqui, mesma fórmula molecular, uma é a função orgânica cetona e a outra é enol. Existe um equilíbrio dinâmico, é como se ela ficasse, então, essas duas fórmulas químicas alternassem, uma hora se transforma nessa, uma hora se transforma nessa, quando tem um equilíbrio. Então, eu tenho o quê? Função cetona, função enol. Acontece o quê? Essa dupla ligação aqui, ó, ela vai vir para cá e vai formar essa dupla ligação. E aqui, um hidrogênio que está ligado, ele vai fazer o quê? Ligar aqui, para estabilizar a ligação ali do oxigênio. Então, fica alternando. Aí, por sua vez, esse daqui pode vir para cá, voltar e formar a dupla ligação, e o hidrogênio vai vir para o lugar que foi retirado. Eu posso alternar entre aldeído e enol, ou vice-versa.
Então, eu tenho a função aldeído aqui no final, mesma forma molecular das duas substâncias, e ela vai alternar, ó. Essa dupla ligação, ó, ela vem o quê? Aqui. Ela vem pra cá. Aqui, então, fica sem a dupla ligação. E o hidrogênio, que está presente ali, vai se ligar aqui, formando a função enol, hidroxila ligado a um carbono com insaturação. Então, cuidado para não confundir isso com isomeria de função, tá? Alterna entre as funções cetônio, enol e aldeído e enol. Pessoal, então, ó, concluímos tudo sobre isomeria plana, as classificações. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre a isomeria espacial. Mas já curte aí o vídeo, coloca nos comentários, ficou com dúvida, manda aí a sua questão, pede mais exemplos ou uma questão de prova e já segue o canal.